Sexta-feira, hoje é dia 1 de maio, dia 1º de maio. E olha, a gente vem com a lua transitando em Escorpião desde ontem e ela está aumentando a influência da fase cheia na oposição com o Sol até o meio da tarde, às 14h23. Para o sentido eletivo, como vocês que acompanham aqui já conhecem, quando a lua está caminhando para aspecto difícil não é bom. Então já risca aí do caderninho para as iniciativas importantes, aplicações de mudanças, até porque para aplicar mudanças não é fácil com a lua em Escorpião, porque é um signo de meio de estação, é bem fixo e também o perfil de água como é profundo não facilita muito no signo fixo essa fluidez, adaptação, conciliação, não tem muita versatilidade, tá? Então, atenção nesse clima, porque, enfim, é uma oposição e sempre que a lua está em aspecto difícil, não temos favorecimento para os negócios, para tudo, né, que a gente tende a querer iniciar, tá? Outra questão é que é uma fluência de rigidez no clima também, então é um clima meio parado, às vezes um pouco preguiçoso, não dá assim muito para sentir facilidades, agilidade, ele é um pouco retido, né, para a realização prática, tá bom? Só que depois que a lua passa por essa oposição, melhora bastante, até ali no final da madrugada do sábado, porque a lua vai aumentando a influência de um trígono com Júpiter em Câncer. Então, o Júpiter tá super bem, o aspecto de trígono é o melhor de todos, né? E a lua, que está prejudicada em Escorpião, vai se beneficiando dessa posição de Júpiter, né, que está bem na casa dela, ali no signo de Câncer. E isso vai criando uma característica de proteção, de abundância, de prosperidade, de geração, de criatividade também, e um perfil de acolhimento, de reserva. Essa influência, como é um aspecto bom com um grande benéfico, pode ser interessante para qualquer tipo de assunto. Então, você pode tanto pensar em fatores de prosperidade, em aplicar, resgatar dinheiro, enfim, lidar com assuntos do dinheiro em si, como pode lidar com assuntos do campo místico, religioso, dos estudos também, é um perfil de alta profundidade, de processo criativo, assuntos jurídicos também, seria interessante, é feriado, né? Mas, enfim, um tema jurídico ficar favorecido e assuntos relacionados às curas de maneira geral, seja no nível físico ou no nível espiritual também, o que fica bem interessante. Então, é um dia de uma tendência mística, né? Ele vai melhorando bem do meio da tarde em diante com esse favorecimento até um pouco místico, bem protetor, tá bom? Bom, o aspecto entre a Lua e Júpiter será amanhã às 5 horas e 47 minutos na madrugada. Então, hoje, desde as 14h23 e até amanhã às 5h47, a gente tem esse favorecimento. Vamos ganhar um acréscimo pequenininho de favorecimento, porque logo que a Lua passar pela fase cheia com o Sol, hoje às 14h23, quando for 15h45, Vênus chega a um aspecto exato de 60 graus com Saturno. Não dá para dizer que ele ajuda nenhum nem outro, né? Ali o Saturno já está fraco em Áries, Áries é um ponto de debilidade para Vênus. Vênus está em Gêmeos, também não apoia tanto assim Saturno, só pelo elemento, né? Pela triplicidade do ar. Mas a gente tem o favorecimento do 60 graus ser um aspecto fácil. E como a Lua vai nesse momento estar aumentando a facilidade com Júpiter, acrescenta ainda um pouquinho mais de facilidade. As sextas-feiras são dedicadas a Vênus e o aspecto é bom e a gente pode aproveitar muito bem. Então é um dia agradável depois do meio da tarde. Antes vai ficando um pouco retido, meio lento, até um pouquinho preguiçoso, né? Pode ser difícil para lidar com atividades que requeram agilidade ou conciliação, interação e troca. Mas enfim, nós vamos iniciar depois do sábado com esse aumento da influência de Lua e Júpiter, que vai chegar ao ângulo exato às 5h47. E depois das 5h47 a Lua vai ficar fora de curso de novo, daí até o domingo, gente, quase 24 horas. A Lua só ingressa Sagitário às 3h33 do domingo, dia 3 de maio, quanto 3, né? Só. Então, nós vamos pegar um longo período, quase 24 horas, com a Lua sem aspecto nenhum e em Escorpião. E aí, quando a Lua vem sem aspecto nenhum, numa tendência fixa, numa tendência da água, ela tanto tem muita permeabilidade emocional em torno, e a gente pode se incomodar muito com as coisas no entorno, como também tem pouca flexibilidade. Então, a gente vai ficar com tanto um ritmo um pouco lento, resistente, duro, é bem difícil. A gente vai pegar um sábado meio chatinho, assim. Não que ele seja agressivo e tal, mas ele não tem muita facilidade. Para as iniciativas não é bom, mas no clima geral também ele é um pouco preso, assim, meio incomodado, assim, com o entorno, é meio chato mesmo, né?
Agora, no sábado, quando for 23h57, o Mercúrio ingressa no signo de Touro. Não melhora muito para o Mercúrio, ele estava em Áries, né? Não melhora, ele continua ríspido aqui. Só que quando o Mercúrio ingressa em Touro, a gente tem facilidade para a mente racional. Esse período todo pode ser interessante nos momentos bons de Mercúrio, quando ele tiver aspecto bom, com a Lua, por exemplo, para lidar com atividades contábeis, atividades do campo racional, atividades de campo prático, concertos, reparos, esses assuntos do campo mais técnico. Pode até aproveitar um pouco para a sensibilidade artística, principalmente quando envolve música, né? O Mercúrio, ele tem essa, em Touro, na casa de Vênus, essa dinâmica de música, assim, pode ser interessante também. Mas sozinho, Mercúrio em Touro, não é muito hábil com a fala, não. Enfim, a gente vira, né, do sábado para o domingo com um tema assim meio preso e tal. No domingo vocês vão perceber mais facilidade da Lua em Sagitário, ela vai pegar um aspecto bom com Saturno, mas me acompanha amanhã que eu vou postar as reflexões semanais. E já deixando spoiler aqui, a semana que vem não tem muito movimento no céu, tá bem baixinha aqui a quantidade de aspectos, mas nós vamos ter a quadratura entre Marte e Júpiter, mas vai ter bons momentos, já deixa aí preparado que você tiver que iniciar, porque a gente tem 3 momentos bem interessantes ao longo da próxima semana aí para as iniciativas. É isso então, uma ótima sexta e até amanhã então, até mais.